Se o Lula estava pensando em dar o calote no Trump, essa ideia acaba de ir para as cucuias. O Trump está enviando tropas do Pentágono para a fronteira brasileira. Ele acabou de assinar a papelada necessária, a parte burocrática necessária para ele criar uma base militar na fronteira brasileira. Então, se o Lula estava pensando em fazer aquele famigerado somebody love, eu acho que não vai dar certo. E pelo que parece também, o grau de confiança que o Lula vai seguir a palavra dele por parte do Trump não é tão alta, já que ele está mandando um pequeno exército para a nossa fronteira. A grande realidade é que a estratégia de projeção de poder do Trump na América Latina está indo de vento em polpa. O Chile já é de direita, cada vez maior é o percentual de países da América Latina de direita. Em 2026 já está contratado a Colômbia, Uruguai e muito provavelmente, para não dizer com certeza, o Brasil. E praticamente ele gabaritou a América Latina. Vai ficar faltando Venezuela, que ele mesmo vai resolver essa situação. Guiana já é de direita e tem outros paizinhos pequenininhos ali que vão se converter aos poucos, pelo que parece. Mas a realidade, meus queridos, que a direita está crescendo na América Latina como um todo e crescendo no mundo como um todo, principalmente nas Américas. Em paralelo a isso, temos a crise do SBT. Aquela crise porque o SBT deu palco pro Xandão, deu palco pro Lulinha e deu palco pra Janjinha. Os brasileiros não gostaram, não. Os brasileiros cobraram e cobraram desligando a televisão, tiveram a menor audiência das últimas 4 décadas, ou seja, dos últimos 40 anos. Eu acho que Silvinho não está muito feliz. Silvio Santos realmente deve estar um tanto que incomodado com o grau de incompetência em criar e gerir relações políticas e em gerir crises também, porque a gestão está sendo muito média. Simplesmente eles chamaram o Flávio Bolsonaro para o programa do Ratinho, mas no meio do caminho deu vários problemas, eu vou te mostrar aqui, e tudo isso ao vivo. Outro ponto, temos também que a mídia pautada, a mídia não, a rede social pautada, que a gente tem vários canais aí, quase de bots, que seguem a pauta de espancar quem sai do script. E agora o alvo é o Zezé de Camargo, que falou o que todo brasileiro queria falar, que as filhas do Silvio Santos não parecem estar seguindo e honrando o legado do pai. Tanto que começou a circular alguns vídeos do Silvio Santos colocando o Lula e rindo por umas piadas que o Lula é ladrão. Não tô falando que ele é, são as piadas que o Silvio Santos riu. E aí corta para ele falando com o Bolsonaro e elogiando o Bolsonaro e fez até uma premonição que não se concluiu que foi que o Bolsonaro ficaria 8 anos no governo. Mas infelizmente a gente teve aquele percalço da Covid, ele não fez a melhor comunicação que ele poderia e infelizmente ele não se perpetuou no poder durante mais 4 anos. Mas a grande realidade que eu gostaria de provocar vocês é que as coisas no país estão cada vez ficando mais expostas. A economia está cada vez mais indo para o buraco. Eu vou te mostrar alguns indicadores que mostram isso e principalmente o brasileiro está acordando. Mesmo que as pesquisas mostrem esse movimento acontecendo em uma velocidade muito menor, você vai ver que essas pesquisas vão começar a convergir para a realidade mais perto das eleições. Mas na minha análise, as coisas estão muito feias, tá? As coisas estão extremamente feias para a esquerda e não só no Brasil, e lá fora já reflete a realidade que eles estão tentando maquiar dentro do Brasil. Então vamos começar com o pé direito. Primeiro ponto, o precinho do dólar, como sempre, 5,42, ele ontem chegou a bater 5,39, eu recomendei vocês aprendam a investir. Ou seja, aprende a investir o quanto antes, o meu e-book está aqui, bem baratinho, você consegue parcelar até em 12 vezes, você tem que deixar tudo engatilhado, abrir conta que eu ensino tudo para você fazer. Eu ensino você a pegar o seu real, converter para dólar em taxas excelentes e de dólar você converter para investimentos americanos e internacionais, sempre com o menor custo possível, com a maior taxa de rentabilidade para você.
Ou seja, vale muito a pena e está muito barato. E o e-book é vivo, porque eu vou adicionar mais aulas no decorrer do tempo e você não vai pagar nada mais por isso. Então aproveita, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Entenda o seguinte, o dólar vai oscilar muito até as eleições e vai dar novas oportunidades, eu acredito que o dólar até as eleições deve passar ali perto dos 5,30. Não estou falando para você não fazer seus aportes mensais, normalmente, mas vale a pena você esperar esses momentos para você aportar um pouco mais. E se tudo der certo, a gente não vai utilizar esse seguro, mas se der errado, a gente não vai sofrer tanto quanto a maior parte da população. Então faça a sua parte para se garantir. E como eu quero te ajudar a ganhar dinheiro, eu também quero te ajudar a economizar. Então eu criei esse grupo aqui de promoções. Nesse grupo eu compartilho simplesmente as empresas queimando estoque. Tipo, por exemplo, esse Nike que custava R$ 499 por R$ 237 reais. Também temos aqui, ó, New Balance por 349 por 175. Também temos camisa da Insider por R$ 53 reais. Isso aqui é lançamento. Ela está custando R$ 189 reais. Ou seja, são preços muito baratos. Tem furadeira, televisão, computador, perfume, short. Tem de tudo e sempre com preços muito baratos e sempre com canais confiáveis. Amazon, Mercado Livre, tudo com muita segurança. Por que tem esse desconto? Porque a gente fica realmente peneirando esses marketplaces e quando entra algum vendedor novo que quer baixar preço para conseguir ranquear melhor na plataforma, a gente vai lá e te mostra e aí você tem que correr e comprar porque as promoções não duram muito tempo. Essas promoções aqui, eu acho que poucas elas estão ativas nesse exato momento, mas você entra lá no grupo e a gente fica mandando o dia inteiro promoção. Você só fica de olho lá, quer uma televisão, quer alguma coisa, você fica lá de olho, uma hora aparece um preço que você gosta. Tem de tudo, máquina de lavar, fogão, de tudo. Quer comprar alguma coisa, entra lá. Se a gente não mandar, você pode mandar no nosso privado o que você quer, que a gente coloca no nosso watchlist aqui e fica de olho para te ajudar a comprar mais barato. Agora vamos começar com o pé direito. Gostaria de pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando que você se inscrever e curtir o vídeo é a sua forma de me ajudar e se ajudar a gente ganhar em 2026. Entende que a direita só tem uma ferramenta para ganhar em 2026, que são as redes sociais e a verdade. Eu tô fazendo meu papel aqui, ó. Nesse exato momento, ó, são 4 da manhã da terça-feira, eu estou gravando o vídeo para postar e te informar. Eu tô fazendo a minha parte. Então faça a sua de curtir, compartilhar, se inscrever e a gente entregando a verdade para os brasileiros, a gente vai conseguir fazer eles acordar e ninguém vai votar no Lula. E o Lula tá desidratando, tava em 48% a probabilidade dele vencer, agora está em 47%, Tarcísiozinho subiu e Flávio continua lateralizado mesmo com o ultimato que o Centrão deu. Ou seja, o homem tá resistindo e após essas falas do SBT, eu acho que pode até subir esse percentual, tá? Ele falou muito bem no SBT, eu vou mostrar para vocês. Agora vamos começar, eu gostaria de começar com este indivíduo, que eu não sei o nome dele, infelizmente eu posso até pesquisar, mas o que esse cara é? Esse aqui é um marqueteiro para político raiz, ele fala realmente o X da questão. Olha o que ele vai falar aqui e o pensamento dele é o pensamento dos políticos, tá? Presta atenção. Essa foi uma bela jogada de marketing. O vereador que denunciou ter recebido R$100 mil para votar em um candidato a presidente da Câmara na cidade de Mercedes é o outro lado de uma realidade que todo mundo sabe que existe no Brasil. O vereador compra o eleitor, o prefeito compra o vereador, o deputado compra o prefeito e por aí vai. O problema é que essa conta não está fechando faz tempo. Para cada político que se elege comprando voto, 10 que compram não se elegem. Sem falar no voto que está muito mais caro, a fiscalização que está... Eu fico muito chocado com essa normalização. Tipo, o voto tá muito mais caro, tipo, isso é ilegal, tipo, ele fala a verdade, eu acho que no meio político essa que deve ser a comunicação, mas pesa meu ouvido, sendo sincero, tá? Aumentando, e o eleitor que agora recebe de quem der e vota em quem ele quiser. Quem joga esse jogo tá desesperado. Ou seja, ele tá ensinando ao cara que compra voto a se eleger sem comprar. É um trabalho, tipo assim, é pesado, vamos seguir. O negócio ficou insustentável. A maioria... Que aí ele vai fazer a propaganda dele, quer fazer marketing, vídeo pra se eleger. Que é o que eu sempre falo pra vocês, que é um caminho que o cara não precisa pagar tanto tributo. Eu acho que o trabalho dele é legal, assim, ele vai ajudar muita gente a entrar sem grandes dívidas com políticos antigos ou empresários. Mas a forma que ele fala é meio pesada, né? Vamos ser sinceros, é bem pesada, sendo sincero pra vocês. Seguindo agora...
Preste bastante atenção nisso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente algum prefeito, alguma prefeitura fazendo o seu espetáculo eleitoral. Basicamente as pessoas estavam reclamando que as motos estavam fazendo aqueles barulhos, aí eles basicamente apreenderam vários escapamentos barulhentos, não sei se pegou das motos, não sei se bateu em uma loja que tá vendendo, não sei se é legal, mas aí colocaram essa máquina para ficar fazendo esta palhaçada. É isso que vocês precisam entender. A política é um grande circo. E olha só, tem várias pessoas filmando, tem um mais de perto, um mais de longe. Basicamente, boa parte da verba das prefeituras hoje é para fazer mídia. E olha só que eles colocaram uma distância grande, realmente para o negócio ficar rolando um tempo todo para dar tempo para fazer vídeo, para o pessoal parar para olhar. Porque simplesmente a maior parte da população não gosta desses barulhos, ninguém aguenta mais isso, e aí eles estão fazendo a mídia deles. Isso é bom, isso é ruim? Isso é bem mais ou menos. Infelizmente as pessoas agora estão caindo nessas ilusões. Agora vamos para as vias de fato do caso da SBT. Isso aqui acabou de virar uma mega novela, que é mais ou menos a novela da direita contra a esquerda. E pelo que parece, a direita está surfando muito. E todos esses grandes escândalos acordam mais brasileiros. Brasileiros que estavam em sono profundo, completamente embriagados pelo PT e pelo Lula, começam a acordar nesses grandes momentos. Presta atenção. Gente, eu não sei se eu tô vivendo ou respirando Zezé de Camargo. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo me concentrar em nada. Essa história tá me consumindo. Então, o SBT teve uma manhã de reuniões e decidiu manter o especial. Claro, Presta atenção, o Zezé Camargo pediu para tirar, teve uma manhã de reuniões, as pessoas ficaram falando disso o dia todo. Isso vai ser importante para você entender os próximos fatos. olha o burburinho, vocês acham que eles iam cancelar? O pedido de Mirosmar, filho do seu Francisco, não foi atendido. Mas lavou a alma, né, gente? Lavou a alma de metade da população brasileira. Falou tudo que esses sertanejos queriam falar e não Assertivo pode. demais, Foi a Firmino. redenção do Zezé, o que tava com rancinho por causa da Zilu, passou tudo. Pois bem, mas o SBT já está correndo atrás do prejuízo, porque Flávio Bolsonaro vai estar nesta terça-feira ao vivo no Léo Dias TV. E o Ratinho? Achei a estratégia boa. Bem, todo mundo queria saber a reação do Ratinho. O Flávio vai no Ratinho. Eles estão querendo correr atrás, compensar. O Flávio, eu entendo que ele deu essa abertura, ele deu esse espaço. Até porque a expectativa de hoje é, o Ratinho vai falar mal das meninas? Há quantos anos ele tá no SBT? A gente sabe a postura do Ratinho, a gente sabe que ele discorda disso. Ele vai sentar a lenha ou ele vai passar pano? A expectativa de hoje é, o Ratinho vai sentar a lenha no SBT, trabalhando no SBT. Com o Flávio Bolsonaro no palco. Não, a expectativa não é essa, não foi isso que aconteceu, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, mas presta atenção no que o Firmino falou. Eles tiveram manhã de reunião, o Ratinho chamou, e eu achei uma resposta boa, equilibraria se não foi a má execução, se não fosse a execução pífia que aconteceu. Porque em seguida o que acontece, após o SBT negar a ida de Flávio Bolsonaro em programa, Ratinho confirma a presença, ou seja, o SBT desmentiu o Ratinho, depois voltou atrás, vamos seguir. Depois disso, vem esse vídeo aqui, ao vivo, com Flávio Bolsonaro, após essa notícia sair. Qual notícia que saiu? Saiu a notícia que o SBT tinha cancelado, que basicamente o Flávio Bolsonaro não ia. E aí o Léo Dias, ao vivo, com o Flávio Bolsonaro, ligou pro Ratinho. Oi, Ratinho, Léo, tudo bem? Fala, meu bem. Tá confirmado, Flávio, hoje. Tá confirmado, confirmadíssimo. Então tá, ele tá Obrigado, aqui. obrigado, tá obrigado, aqui do meu professor. lado, como é? Ô, Ratinho, tô aqui no Léo, daqui a pouco eu tô aí pra gente bater um papo, tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, querido. Um abraço, fica com Deus. Valeu, braço. Tá confirmado, então essa notícia do Metrópolis não procede. Então sobe aí, tá confirmado. Flávio confirmado, Bolsonaro Ratinho. reclamando Foi do uma Ratinho. checagem ao vivo. É melhor. Porque saiu uma notícia no Metrópolis e o Metrópolis falou que o SBT tinha cancelado. Aí o Léo Dias foi lá, ligou ao vivo e descobriu que não tinha cancelado. Simples, não cancelou e parece que rolou muita coisa nos bastidores. Porque olha só, SBT cancela por engano participação do Flávio Bolsonaro no Ratinho e volta atrás. Como que você cancela um negócio que você passou a manhã inteira tendo reunião e falando sobre? Esquece. Os caras arregaram, desarregaram e arregaram de novo, desarregaram. E o Ratinho foi muito gentleman e defendeu, ele defendeu mesmo. E agora vem o SBT querendo caçar o Zezé de Camargo. Eu não acho que vai rolar essa acusação, não acho que eles vão pra via de fato, tá? Presta atenção. O SBT não irá exibir
o especial. Estão perdidos. Isso aqui é uma vergonha pro Silvio Santos, porque eles tomaram a decisão de mostrar, depois tomaram a decisão de não mostrar. Ou seja, é um grupo que tá gerenciando o SBT que não tem uma linha. Você não pode mudar. Você, para ter respeito como líder, você tem que ter uma postura e continuar nela. Você só pode mudar quando os fatos mudam, mas não mudou fato nenhum. Eles foram mudando por insegurança, ou seja, incapacidade de gestão, não estão sendo bem geridos. Essa é a realidade. Primeira crise relevante que eles passam após Silvio Santos e olha a vergonha que estão passando. Do Zezé de Camargo. Ixi. A Daniela não aceita as palavras de Zezé de Camargo. Faltou dizer o que o Zezé disse. O Zezé disse que a emissora, que as filhas do Silvio Santos pareciam que estavam se prostituindo O Flávio falou isso? por conta de receber o Lula. Olha, o Flávio Rico diz que existe até possibilidade de processo. O SBT... Não acho que vai processar, não acho que vai processar, mas eles realmente ficou um clima bem pesado ali. E aí agora a patota tá saindo pra bater no Zezé de Camargo. O que é muito triste, tá? É muito triste ter esse tipo de censura, e aí que eu falo que a direita tem que se unir pra defender os seus. Porque se a direita não se unir pra defender os seus, a gente vai ser espancado. Essa é a realidade, presta atenção. Então a campanha para descredibilizar, para difamar o Zezé já começou. Segundo perfis internautas, descobrem que show do Zezé será pago com recurso federal. Ele ousou dizer o proibido, ele é da indústria do entretenimento, ele não poderia dizer essas coisas. Vamos lá. Posso colocar a MPB como majoritariamente de esquerda e o sertanejo como majoritariamente de direita? E seguindo essa lógica, como a gente viu ontem, Fafá de Belém, Gil, Caetano, Lenine levantando a voz, eles podem. Mas por que quando é desse lado, não pode? Por que quando é desse lado, choca? Eu fui atrás pra saber. Tem uns sertanejos que me seguem e eu perguntei. Porque apesar da direita nadar de braçada na internet, comunicar muito bem na internet, as páginas, os contratos, eles não são de direita. Inclusive, muitos deles têm cláusula de não poder se manifestar publicamente. Mas é engraçado que o outro lado pode. Você vê Fernanda Torres fazendo publicidade? Eu vejo. Eles vão tentar massacrar o Zezé. Eles vão tentar passar por cima do Zezé. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. O Zezé tem legado. Eu que sou do centro-oeste, do agro, do sertanejo. Gente, este homem, se ele quiser, ele tem um show de 3 horas só de hit. Sem repetir música. E olha que eu me incomodo com o Zezé. Já falei de algumas vezes aqui. A história da Zilu realmente bate mal pra mim. Eu sei separar as coisas. Não tem como a gente falar de anos 90 na música, na televisão brasileira e não falar de Zezé de Camargo. Eu, por exemplo, gente, assisti 2 filhos de Francisco. Ou seja, o que a gente tá vendo aqui é a patota tentando espancar o homem e de uma forma educativa para todos os artistas entender de forma clara, você não pode ser de direita, você não pode apoiar a direita. E aí, o que resta é a gente pegar e se posicionar e defender o homem, essa é a realidade. Seguindo agora, que as coisas vão ficando cada vez mais interessantes e mais vergonhosas pro SBT. Presta atenção nessa pergunta que o Léo Dias faz ao Bolsonaro e nessa triste resposta. Você foi desconvidado do evento da SBT News? Olha isso. Não sei. Assim, estava tudo pronto, eu estava em São Paulo para outras agendas, conversando com o mercado, pessoal do mercado financeiro. No dia seguinte, na sexta-feira, tinha o lançamento, a abertura desse SBT News. Uhum. Eu estava convidado, preparado para ir, aí recebi um contato explicando que tinha podia causar algum constrangimento, isso tudo, não queriam que esse antagonismo Lula e Bolsonaro prevalecesse nas manchetes no dia seguinte, porque era algo muito bacana que eles estavam fazendo, criando um novo canal de TV aberta, de notícias, então eu falei, já entendi. Entendeu o recado? Não tem problema. Não é para eu ir. E assim, eu fiquei assim, na hora eu fiquei um pouco chateado. Você ficou? Mas aí depois, quando eu vi a repercussão que tinha acontecido naquele evento... aconteceu? Me explica. Olha, virou um lugar para dar palanque para uma pessoa que está, a pretexto de defender a democracia, está acabando com a democracia. Um discurso mentiroso, uma narrativa falsa. Eu acho que um canal de TV, quando é aberto, não tem que ser palanque político para ninguém. E acabou virando um grande comitê político de um dos lados, como se todo mundo tivesse de olhos fechados, olha, para o que está acontecendo no Brasil, com perseguições políticas, com interferência de um poder sobre o outro o tempo inteiro. Quer dizer, uma falta total de bom senso, né? Então, assim... Você foi desconvidado do evento amigos, isso da aqui SBT foi News? muito pesado, tá? Eles desmarcarem assim, realmente mostra que o SBT tem um lado, e o lado claro é contra o Brasil, né?
A maior definição é essa. E se você não acha que é contra o Brasil, então observa esses dados aqui, ó. Isso aqui é os dados da economia do Brasil, ó. Presta atenção. O CBR recuou 0,20% no mês, repete o resultado de setembro. A grande estimativa do mercado era de que o indicador voltasse a crescer, mas com uma alta menor, de apenas 0,1%. Ou seja, a expectativa era crescer, o negócio diminuiu. O Brasil está indo para o buraco, mas o Lulinha, depois que as tropas se aproximaram, começou a cumprir os acordos, olha só. Financiamento dos Estados Unidos a mineradoras brasileiras antecipa acordo de terras raras com o Brasil. Apesar de os governos brasileiro e americano ainda não terem fechado um acordo sobre minerais críticos, duas mineradoras com projetos avançados de terras raras no Brasil já fecharam contratos de financiamento que podem levar os Estados Unidos a ter vantagem no recebimento de suas produções. As mineradoras Serra Verde e Aclara em Goiás assinaram recentemente financiamentos com um banco estatal americano, o DFC, de acordo como que podemos evoluir para negócios, em acordos que podem evoluir para negócios, ou seja, devem ter pegado juros mais baratos e tudo mais, e aqui o Lulinha começou a entregar, mas as tropas do Trump estão a caminho. Isso aqui é a parte mais vergonhosa que o Brasil está passando e parece que os Estados Unidos não estão ligando e eles estão cultivando uma ditadura no quintal deles, essa é a grande realidade. Presta atenção nisso aqui. Eu sou servidora pública desde os 23 anos de idade. Exerci o cargo de delegada de Polícia Civil em Roraima por 12 anos. Depois passei em outros concursos, sempre com muito estudo. Hoje eu sou procuradora do Estado. Tenho minha independência em razão de muito esforço e trabalho. Quando eu conheci o Alexandre, eu já era delegada de polícia. Agora eu fui surpreendida com o bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Não há palavras para descrever tamanho absurdo, mas um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional. O bloqueio foi, ao que tudo indica, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Digo ao que tudo indica porque não há notícia de decisão formal, não há acesso a autos, não há processo instaurado contra mim, não há qualquer acusação. Existe apenas uma ordem dirigida às instituições financeiras para bloquear as minhas contas, à margem de qualquer devido processo legal. Vivemos assim um cenário de exceção, em que direitos fundamentais deixam de existir. Não sou investigada, não sou acusada, não sou ré em processo algum. A única razão aparente para tal medida é o fato de estar nos Estados Unidos com a minha família. Eu sou casada com regime de separação total de bens. Tenho minha absoluta independência financeira. Todos os meus recursos conseguidos ao longo de uma vida representam trabalho, esforço e o compromisso que sempre tive com o serviço público. Tudo está sendo retirado de mim. É com esse dinheiro que eu garanto o básico para as minhas filhas. Bloqueio de contas e bloqueio de salário configuram clara violação ao artigo 5º, inciso 45 da Constituição, que consagra a intranscendência da pena. Nenhuma sanção penal pode ultrapassar a pessoa do réu. Utilizar medidas patrimoniais contra a pessoa não acusada como instrumento de coerção estatal é mais uma medida violadora de direitos humanos. É equivalente a impor pena indireta, ilícito completo sem razão jurídica, claro abuso de autoridade. A execução penal não autoriza atalhos de perseguição nem punições por arrasto familiar. E o Laranjão virou bananão e não vai fazer nada. Isso aqui é uma grande vergonha. Mas tá mandando tropinha para a fronteira. Vai acontecer alguma coisa? Não sei. Estados Unidos e Paraguai assinam hoje em Washington um acordo de cooperação em segurança nacional que envolverá o destacamento de tropas do Pentágono e a troca de informações essenciais em tempo real para combater o terror e o narcotráfico, ou seja, na fronteira do Brasil, na cara do gol. E vamos fazer um cálculo fácil aqui.
estão colocando tropa ali, vão colocar tropa na Argentina, que já tem negociação avançada, vão colocar tropa na Venezuela, se o Trump realmente executar o que ele está falando em invadir, e na Guiana, se eu não me engano, já tem tropa, porque depois daquele caos ali já entrou tropa. E aí, basicamente, me parece, não sou especialista em guerra, que o Brasil está cercado, né? O Brasil está cercado. Se não colocar na Bolívia também para fechar o pacote ali, realmente a situação do Brasil cada vez fica pior e só reforça o motivo e a essência para a gente se converter o quanto antes para a direita, para conseguir destravar o que está travado, que é a economia e a prosperidade do brasileiro. Agora, presta atenção nessa resposta que o Flávio Bolsonaro deu no Ratinho. Presta atenção na pergunta e na resposta. O SBT precisa mostrar ao Brasil que o SBT não tem lado. A televisão, nenhuma televisão tem que ter lado. Televisão é uma concessão pública, gente. Não pode ter lado. Nós temos que deixar todo mundo vir aqui. Silvio Santos sempre fez isso, a vida inteira fez isso. E não vai ser diferente agora. Senador, vou perguntar aqui, primeira pergunta. Se você for eleito, o que você vai fazer com o Bolsa Família? Bom, Ratinho, boa noite para todo mundo. Boa noite para a plateia maravilhosa que está aqui. Olha, eu acho que eu posso ter lado, você pode ter lado, quem não pode ter lado é juiz. E isso tem sido um problema no nosso Brasil. Mas eu peço a Deus que toque o coração das nossas autoridades, porque ninguém aguenta mais tanta confusão. A verdade é essa. A gente tem que focar nos problemas reais da população, como é o Bolsa Família. Deu a lapada, bateu no Xandão e cada vez o Xandão vira mais alvo. O homem tá brincando, ele tá se tornando o grande ódio da nação brasileira. Vai se pedir a cabeça dele em 2026 e por isso que ele tá tomando várias medidas. Mas isso aqui que fizeram com a esposa do Ramagem foi uma vergonha. E o Laranjão não faz nada, é uma grande vergonha realmente. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. E aproveita e verifica se você está inscrito para ajudar o Brasil. Um abraço.